Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Hoje eu trago para vocês a música de 1984 de Bruce Springsteen, chamada Born in the USA. Sobre o que fala essa música? Bem, essa música ela fala sobre a Guerra do Vietnã, mais especificamente sobre um veterano que após a Guerra do Vietnã retorna ao seu país e encontra uma série de dificuldades. Bem, mas vamos relembrar a história. A Guerra do Vietnã ela aconteceu entre 1959 e 1975, em virtude da separação do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul. Tem um histórico da colonização francesa, da Guerra da Indochina, e a parte norte do Vietnã ficou sob o controle de Ho Chi Minh, um governo comunista, e a parte sul, na parte norte a capital é Hanoi, na parte sul a capital é Saigon. Nesse processo de separação, primeiro de independência, depois de separação do Vietnã, que aconteceu em 55, levou a tensões internas, levando até a Guerra do Vietnã em 59. Porque em 55, o acertado seria que teria eleições livres, para decidir qual governo ficaria, mas aconteceu que essas eleições não tiveram sucesso e levou uma guerra entre os dois países. Então, a União Soviética, na época, vale relembrar que estávamos num período de Guerra Fria, então a União Soviética apoiou o lado comunista do Vietnã do Norte e o lado do Sul foi apoiado pelos Estados Unidos. Porém, durante os anos 60, em 1964, após a morte do John Kennedy, teve um apelo muito grande, político, para que os Estados Unidos enviassem tropas até o Vietnã, e o que aconteceu entre 64 e 1965. E progressivamente, vários jovens dão conta que mais ou menos 500 mil jovens americanos morreram no Vietnã até o final da guerra, em 75. Isso levou a opinião pública americana, aos poucos, a diminuir o apoio em relação, o apoio político da população, da opinião pública em relação à Guerra do Vietnã, sendo a Guerra do Vietnã um dos principais pontos de crítica do governo. Então, lá com Richard Nixon, chegou num ponto que se tornou insustentável e as tropas americanas tiveram que deixar o Vietnã no meio dos anos 70. Então, esse histórico levou ao quê? Os Estados Unidos ele ser moralmente derrotado do Vietnã, porque o Vietnã do Norte acabou controlando, chegando até Saigon, e os Estados Unidos teve que deixar o país. Então foi um grande revés militar que os Estados Unidos sofreu. E teve um grande impacto, principalmente em relação às mortes de jovens americanos no Vietnã. A população que voltou não obteve o apoio do governo, como esperava, e nem o reconhecimento da população, porque várias violações dos direitos humanos foram denunciadas, em que os americanos eles bombardearam aldeias de camponeses no Vietnã, eles estupravam mulheres, matavam crianças. Então toda essa imagem do veterano do Vietnã chegou até a opinião pública americana, e todo mundo não via aqueles soldados como heróis, e sim como assassinos de guerra, que cometeram uma série de violações. Então, como eu citei, foram muitas. Além do bombardeio com napalm, várias vilas inteiras foram metralhadas, foram dizimadas, velhos, crianças, enfim, sem nenhum tipo de distinção, além dos estupros, enfim, da morte de crianças. E então tem toda uma história de terror por trás da atuação americana no Vietnã. Isso não generalizando para todos os veteranos do Vietnã, mas a imagem deles ficou estigmatizada por essas denúncias gravíssimas que ocorreram na Guerra do Vietnã. Então, quando esses veteranos chegaram nos Estados Unidos, eles não tiveram as oportunidades, eles não eram vistos como heróis,
e também eles não tinham acesso a emprego, enfim, tudo foi negado a eles. Inclusive, o primeiro filme do Rambo, First Blood, ele trata disso, né? O Rambo é um ex-combatente do Vietnã que, ao chegar nos Estados Unidos, né, os poucos, os que não morreram, os seus amigos que não morreram no Vietnã foram morrendo em virtude do câncer, né, ocasionado pelo agente laranja, é um gás muito tóxico que foi usado na guerra. E aos poucos ele se viu sozinho, inclusive, né, ele sendo visto como um vagabundo. Então existia essa imagem do veterano do Vietnã, principalmente pós a guerra. E Born in the USA toca nesse assunto. Muitos confundem que é uma música patriótica. Inclusive o Ronald Reagan, né, o presidente conservador, né, liberal dos Estados Unidos nos anos 80, na sua reeleição, né, na campanha de 84 e 85, quando a música estava em alta, ele tentou usar essa música. Mas o Bruce Springsteen deixou bem claro que a música não falava disso, não falava de patriotismo, ela falava sobre as feridas emocionais que os veteranos trouxeram do Vietnã. Na verdade, era uma crítica à forma como a guerra foi conduzida e como que essas pessoas sofreram o impacto da guerra. Então, a música Born in the USA nada mais é do que um resgate das memórias de um veterano fictício que, né, fala na música, em que ele chegou ao seu país, não viu oportunidades, né, não tinha nenhum emprego para ele, não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Ele tem memórias de seus amigos lá na guerra, em relação também às paixões que tiveram lá, com, né, a população, as mulheres do Vietnã, e enfim, né, utilizavam máquinas de milhões de dólares, armamentos de alta tecnologia para a época, na guerra, e de volta aos Estados Unidos não tinham emprego nenhum, nem como um lavador de carros. Isso inclusive até aparece no Rambo. E mostra ali o retrato da frustração de jovens que foram recrutados para irem como heróis. Até no início da guerra se tinha essa visão, se tornar heróis de guerra, enfim, trazer aquela medalhinha no pescoço com a identificação. Mas isso foi se invertendo, porque a guerra foi se tornando cada vez mais longa. Não foi uma guerra fácil de se resolver. Inclusive os Estados Unidos não resolveu a guerra. A guerrilha do Vietnã do Norte era muito eficiente, porque os Estados Unidos não conheciam o território do Vietnã, um território pantanoso, de floresta. E a guerra de guerrilha, que é aquela que é combatida, né, palmo a palmo, região a região, ela não era, os Estados Unidos não estavam acostumados com ela. Ele não conseguia identificar seu inimigo. A princípio, né, era um plantador de arroz do Vietnã, que depois, à noite, virava um guerrilheiro, um combatente. E tinha todo um esquema de também túneis subterrâneos que eram utilizados, então existia o ataque dos vietnamitas, dos Vietcongs, as tropas do sul, e de repente eles sumiam na floresta e apareciam nas vilas, enfim. Então, mas ninguém mandou, né, tentar invadir o território deles. Então, isso baixou muito a moral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, ele sempre tem aquela ideia de um país vencedor, de um país em que as pessoas são empreendedoras, que têm, né, sucesso. Vinham da Segunda Guerra Mundial com uma vitória avassaladora que ampliou a hegemonia norte-americana. E a Guerra do Vietnã foi um balde d'água fria. E o Bruce Springsteen, ele resgata isso na letra da música, a partir das memórias desse veterano. Então, é uma música que fez grande sucesso, inclusive a capa do disco do Bruce Springsteen, né? Por isso que tem a confusão com a relação com o patriotismo, é a bandeira dos Estados Unidos, enfim, o Bruce Springsteen está de costas, com um capacete ali, né, pendurado, lembrando um trabalhador, um operário. Então, a ideia do Bruce Springsteen era justamente essa, né? Não exaltar a questão do país, mas exaltar as pessoas comuns, os trabalhadores, os operários, né? Aquele veterano que não foi reconhecido,
não o assassino de guerra, não o, enfim, aqueles que cometeram atrocidades no Vietnã, né? Como eu falei, não podemos generalizar, mas aqueles que foram para a guerra pensando em defender o seu país, né? Nascidos nos Estados Unidos, e voltaram como inimigos da nação porque não venceram. Foram contra toda aquela lógica americana, do sonho americano, do sucesso, né, do potencial bélico que sempre foi trazido pelos Estados Unidos. Então, culturalmente, eles foram taxados como esses vilões. Inclusive, né, boa parte do movimento hippie, né, que criticava a guerra do Vietnã, pedia paz e amor, e fazia vários protestos em relação a esses jovens que não tinham a escolha de ir combater em outro país completamente desconhecido. E Born in the USA resgata essa história. E os anos 80 é muito rico nisso, né? Porque se falava muito da guerra do Vietnã. Faço também, como eu fiz, falei, citei algumas vezes nesse vídeo, a relação com o filme Rambo, First Blood, então também traz essa questão. Que o Rambo é inspirado num livro, também que fala sobre um veterano do Vietnã e suas frustrações, toda a seu desequilíbrio mental, assim, as doenças da mente que são proporcionadas pela guerra, o trauma de guerra, a ansiedade, a depressão, além do próprio desgaste físico. Né? Então, aqueles que não tinham câncer ou que não vieram amputados, né, com algum tipo de lesão física da guerra, eles trouxeram seus traumas emocionais. E isso se converteu em uma série de doenças. A guerra do Vietnã marcou negativamente uma geração americana. A geração dos filhos, né, dos veteranos da Segunda Guerra Mundial que voltaram como vencedores, os seus filhos na guerra do Vietnã acabaram não repetindo o sucesso dos pais e isso acabou estigmatizando essa geração. Então, pessoal, essa foi a contribuição de hoje para o canal Histórias de Músicas. É um clássico do Bruce Springsteen, né? Não poderia deixar de trazer para o canal. Deixo como recomendação para vocês ouvirem a música. E é isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo no canal Histórias e Músicas. Valeu e até lá!